Ô, rapaz, rapaga. Pessoal, hoje eu não vou nem passar muito, né, na macroeconomia, tá? Que eu tô com pressa, tô com compromisso, tá? Dei uma sumida na semana porque o mercado simplesmente não fez nada na semana. O mercado simplesmente travou, ficou quietinho, pianinho, mansinho durante a semana. Então não tem muito que a gente falar, né? Foi um mercado calmo, sossegado, tranquilão, até de certa forma pacífico, né? Ameaçou cair, de certa forma deu uma caída. Achamos que teria payroll na sexta, novamente payroll cancelado, o que o pessoal ficou meio assim receoso, né? E vamos ver como é que vai ser aí os próximos dias e tudo mais. Eu vou passar rapidamente, tá, pelo mercado, bem rapidamente aqui, então a gente vai já direto para a vinheta. Vai! Antes de qualquer coisa, não esquece like nesse vídeo se não deu like, se inscreve no canal se não tem inscrito, verifique se tem notificações caso você não tenha verificado ainda. Também cogite fazer parte do nosso grupo free, link está aqui embaixo na descrição, barra legenda desse vídeo. Também cogite fazer parte do nosso grupo VIP, basta procurar por mim ali, a gente acerta R$30 por dia, por mês, né? Basicamente R$1 por dia, e é isso aí, tá? Hoje eu não vou nem falar muito de macroeconomia, passar bem rapidamente aqui, e é isto, vamos lá. Então, passar rapidamente pelo calendário econômico. Cara, semana tranquila, a gente estava contando com o payroll, teve o discurso do Powell, que eu acabei nem aparecendo aqui para comentar. É um discurso no qual o Powell, de uma certa forma, ele falou, está ainda preocupado com a inflação, que foi péssima para o mercado, que fez o mercado de certa forma cair, mas também, de uma certa forma, mencionou estar preocupado com o mercado de trabalho, o que também suaviza, tá? Porque veja, o mercado de trabalho está realmente complicado e com o mercado de trabalho complicado, o Fed vai ter que realmente afrouxar, né, as amarras econômicas, né? Essa questão aí de corte em taxa de juros. Ele vai ter que realmente cortar mais aí a taxa de juros, até por conta das questões do shutdown e tudo mais. O problema é que se a inflação continuar subindo e entende-se que a inflação não está lá pegando leve nos Estados Unidos, a gente vai realmente ter que o quê? Apertar a taxa de juros. Então, junta tudo isso, cara. Junta tudo isso, o mercado está realmente muito complicado, tá difícil trabalhar com a economia lá nos Estados Unidos, então a gente tá naquela situação. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, então tá é ao contrário, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, é complicado. Tá muito complicado, tá difícil lidar, tá tenso, né? E o discurso do Powell acabou sendo, né, o momento mais importante da semana, que também não definiu tanta coisa, né? Ficou naquele morde-a-sopra de sempre, né? A gente teve também falas do Trump que não foram nada boas para o mercado, né? Por outro lado, teve índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, menos 12, cara. Esse previsto era 8, veio 12 pontos negativo, quase 13, né? Então, tipo assim, o previsto era positivo, veio negativo, cara. Veio coisa de 20 pontos abaixo do previsto, né? 21 pontos abaixo do previsto. Ou seja, a economia dos Estados Unidos está péssima, terrível, horripilante, pavorosa. Pavorosa. Simples assim. Simples assim. Tá bom? Simples assim. Então isso assustou e muito o mercado. Amanhã eu venho no vídeo e explico como vai ser a próxima semana macroeconomicamente. Olha, o S&P 500 no médio prazo aparentemente fez um fundo duplo aqui. Mas o problema é que eu não sei, cara. Pra mim, a gente tem uma divergência. Não, apesar que não. Vamos ver. De certa forma, não.
Ah, cadê o... De certa forma, não. Não, tá certo. Ok, então tá com uma cara realmente de fundo duplo. Eu só quero ver como é que vai ser o teste dessa Triple EMA de 610 períodos em 6.739 pontos, tá? Porque se ela romper aqui, aí a gente tem esperança de que realmente venha renovar a máxima histórica. E a máxima histórica seria algo em torno de 6.970, coisa do tipo. Beleza? Beleza. O Bitcoin trabalha acima do Triple EMA de 610 períodos, o que está excelente, porém, isso no curtíssimo prazo, tá? Porém, a gente está abaixo da EMA de 200 períodos. Isso é muito ruim, tá? A gente precisa recuperar essa EMA de 200 períodos o quanto antes. Precisa fechar candles acima de 107.600 dólares. Abaixo de 107.600 dólares é muito ruim, cara. A gente precisa superar aí os 108 mil dólares o quanto antes, tá bom? Superando isso, a gente pega aqui por Fibonacci essa última queda que a gente teve. A gente precisa realmente 108 mil, que seria o 0,786 de Fibo. Se a gente conseguir superar, poxa, seria excelente, né? A gente conseguiria realmente vir num nível bem acima, bem realmente de superação extrema, tá? A ponto de retomar a alta. E se a gente conseguir, né, superar 109.200, a gente tem alvo lá para 112.600, né? O que seria uma recuperação muito, muito boa. E aí a gente poderia sonhar com o Bitcoin retomando, né, máximas aí. Novamente, que é cedo para falar em máxima histórica de novo, mas pelo menos recuperando boa parte do que ele perdeu nesta queda, né, do Trump encerrando a semana passada, falando groselha, falando em impor uma taxa de uma tarifa, né, de 100% em cima das importações com a China, né, em retomar a guerra comercial que até então tinha acabado. Beleza? Gráfico diário, péssimo para o Bitcoin porque a gente está fechando candles abaixo da EMA de 200 períodos. Novamente, aquilo que eu falo, temos que fechar candles acima de 108 mil dólares. Se isso não acontecer nos próximos dias, a gente vai cair para 101 mil, entre 101.500 e 99.700, tá? É mais ou menos a faixa que a gente estipula. Tá? É uma região de compra bem interessante, diga-se, tá? Inclusive, se o Bitcoin voltar para essa faixa entre 100, 101.500, 99.600, é interessante para a gente comprar, tá? É uma região bem interessante para a gente comprar aqui. Mas o Bitcoin precisa, o quanto antes, romper 108 mil dólares, tá? Se bobear até quarta-feira. Se não fizer isso até quarta, eu imagino sim ele correndo para 101 mil, para 99.500, coisa do tipo. Seria péssimo para o Bitcoin. Péssimo essa volta, péssimo esse desgaste todo no nosso querido Bitcoin. Aí leva, eu acredito que esse ano aqui a gente não consegue recuperar os 120 mil dólares, tá? Se a gente cair para 100 mil mais uma vez, vai ser difícil esse ano de 2025 a gente voltar para 120 mil dólares. A não ser que realmente tenha uma estimativa muito, muito otimista, né, no Federal Reserve, a ponto da gente ter 2 cortes em taxa de juros e tudo mais, tá? Aí tudo bem. Sentimento do mercado, né? A gente teve essa correção com muita liquidação, mercado que estava comprado bastante, de certa forma, muita gente comprada, posicionada comprada, né? Taxa de financiamento está baixa, né? Pouca gente apostando na alta, o que acaba sendo bom. Quer dizer, pouca gente não, tem bastante gente até apostando na alta, mas isso não está impactando na taxa de financiamento, que é bom,
tá muito bom. Liquidez no mercado tá baixa, porque, como eu disse, as instituições estão se posicionando muito pouco, né? Devido à indecisão e incerteza no mercado. Isso é excelente. Excelente não, né? Isso não movimenta o mercado. Porém, quando começar a se movimentar, vai ser uma explosão que só vendo, tanto para cima quanto para baixo. Não tem como a gente precisar para onde vai. O Open Interest está totalmente desinteressado de fato. O que me preocupa aqui é que quando a gente tem queda, de certa forma, um pouco de interesse sim nessa queda, hein? Então isso começa a me preocupar. Tá? Não é tanto assim, mas começa a me preocupar. Sim, senhor. Tá? Isso me preocupa de certa forma. E o long short ratio. O long short ratio tá altíssimo. Isso é péssimo, tá? A gente tem 2.12 longs abertos para cada short que também é aberto. Ou seja, tem muita sardinha aí acreditando que o mercado vai subir. E isso faz o quê? Com que muita baleia aposte na queda, porque gera liquidez para o mercado cair. Eu já disse, torno a dizer, quem manda no mercado, na verdade, ao contrário do que muita gente pensa, não são as baleias não, tá? Não são as instituições que mandam, não são as instituições que controlam o mercado. Os grandes players, não são eles que controlam os mercados. Quem controla os mercados, na verdade, são as sardinhas fazendo burrada, né? Quando a sardinha aposta que o mercado vai para cima, aí a instituição olha e fala, olha, a gente tem liquidez para mandar o mercado para baixo. Aí o que elas fazem? Mandam o mercado para baixo. Quando tem muita sardinha apostando que o mercado vai cair, aí o que a instituição fala? Olha, então a gente tem liquidez para fazer o mercado subir. Elas apostam que o mercado vai subir. É dessa forma que o mercado acaba sendo controlado. E aqui a gente tem o quê? Muita sardinha apostando na alta ainda do Bitcoin. Muita sardinha achando que o Bitcoin já caiu tudo que tinha para cair e agora ele vai só subir. E aí, meu amigo, a tendência é que o mercado caia. Então, assim, complicadíssimo o que a gente está vendo aqui, tá? CVD, Cumulative Volume Delta, tá bem baixo, mínimas históricas, isso é excelente porque faz com que o mercado tenda a subir em breve, tá? Então tá perfeito neste ponto, estamos bem, uma situação bem interessante. Trading Light, a gente tem um pouco de liquidez lá em 98.588, 127 mil ordens de compra, porém é bem pouco, tá? A maior ordem mesmo tá concentrada, tá tudo aqui na faixa até 106, mas realmente a ordem pesada mesmo, a gente vê que tá em 108, quase 109 mil, né? 108.500, 108 mil mesmo, tá? Que aí nós temos 309 mil ordens de venda de Bitcoin, 336 mil ordens de venda de Bitcoin, 330 mil ordens de venda de Bitcoin e por aí vai, tá? Então aqui nós temos realmente um interesse vendedor interessante. Pode ser que o Bitcoin dê uma pequena subidinha lá para a faixa de 108 mil, 109 mil, para depois vir cair, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque existe a possibilidade de subir para 109, buscar liquidez para depois derreter, para depois fazer operações de short ou coisa do tipo. Como eu disse, né? Talvez para buscar ainda mais sardinha, achando que ele vai subir e depois aí as instituições entram derrubando o mercado. O mercado está em extremo medo, né? O que acaba ajudando. De uma certa forma acaba fazendo com que ele possa voltar a subir em breve, né? Está em extremo medo. Fazia tempo que não entrava em extremo medo, né? Ultimamente estava ficando só no medo. Agora, o extremo medo ajuda bastante, faz com que muitas instituições acabem comprando o mercado, né? Já que tem sardinha jogando a toalha, mas também não é o que o long short ratio nos mostra, né? O long short ratio mostra o contrário, e isso me deixa com bastante receio, tá bom? Bastante receio mesmo. Então vamos ficar atentos aqui. Ethereum, a gente vê acima da Triple EMA 610, acima da EMA 200 períodos. Então tá bem interessante, tá acima do Order Block. Ethereum tá realmente dando oportunidade de compra bem interessante aqui, tá nessa região.
Pode ser uma boa oportunidade para quem quer investir em Ethereum a longo prazo, tá numa posição de compra bem bacana, diferente do Bitcoin. Bitcoin não está nada interessante para compra. Ethereum, de uma certa forma, está bem mais interessante mesmo, tá? XRP, por outro lado, está abaixo da EMA200 períodos, está bem feia a coisa para XRP. Por outro lado, está acima da order block que ela deixou uma order block gigantesca até a faixa de 1,60, 1,70 mais ou menos, né? 1,80, 1,78, né? Vamos ver exatamente. É 1,76, tá? Então, acima de 1,77, a XRP está numa região bem interessante para compra. Pode ser que dê certo, se você quiser arriscar em XRP, 1,77. Está em uma região interessante, deixou uma order block gigantesca, demonstrou uma força compradora espetacular nessa região, porém tem uma resistência pesada na EMA200 períodos, né? E tá longe dela. O que me preocupa é isso, tá longe da EMA200 períodos. Se estivesse perto, beleza, a gente realmente ficaria satisfeito, mas tá longe, né? Então não tá com cara de vai querer romper tão já. Solana tá rompendo para cima a EMA200 períodos, o que é interessante. Cara, se você quiser arriscar Solana, pode ser interessante comprar acima de 194 dólares aí, né? No qual, de uma certa forma, ela confirma uma superação de um topo aí bem bacana, né? Agora eu, por ser um pouco mais conservador, só comparei a Solana acima de 215 dólares mesmo, no qual ela confirma de uma certa forma até um topo duplo, um fundo duplo, desculpa. Ela acaba confirmando o fundo duplo e se torna mais interessante acima de 215 dólares, tá? Pode ser mais interessante. Solana acima de 215 dólares pode ser bem mais interessante para a gente comprar. Beleza? Mas aí, se você quiser meter o louco, é uma compra até que razoável, em 187 dólares, onde ela está nesse momento. Está rompendo a EMA 200 períodos, pode ser interessante. ADA Cardano, longe de ser interessante compra aqui, tá? ADA Cardano, para mim, compra interessante é só aí acima de 83 centavos de dólar, tá em 63 centavos, tem muito feijão ainda para comer, tá péssima a ADA Cardano. Eu ficaria de fora, só acima de 83 centavos de dólar, tá? Vai ter que se recuperar muito ainda para você acreditar que realmente é interessante, que ela tem força compradora, que ela tá interessante para compra. No momento é observar, caiu muito, perdeu força, tem risco de cair mais ainda. Não, eu não arriscaria compra, tá? Abaixo de médias móveis importantíssimas, eu não arriscaria compra não. E por fim, nossa querida Sui tem fundamentos maravilhosos, deixou uma order block fantástica em 1,98 e, para ser sincero, tá uma região boa para compra para quem quiser arriscar um pouco mais, tá? Agora, se você quiser realmente uma compra um pouco mais interessante, seria em 3,06, porque aí ela confirma basicamente um fundo duplo, né? Se ela romper 3,06, a gente confirma um fundo duplo e aí tem espaço para ela crescer, subir e ir até 4 dólares de repente, né? E aí em 4 dólares eu já faz um alvo bacana, né? De seus... Vamos ver? Já tem um alvo bom de seus 30% quase. Seria um belo trade aí, tá bom? Então é isso, galera. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Valeu, amanhã a gente vem com um vídeo um pouco mais completo aí pra vocês. É isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.